Boa noite, muito boa noite, família de catequizantes Rudibus. Mais uma vez, estamos aqui em nome do Senhor para compartilhar consigo, com toda a família, mais uma história, mais uma vida. Esta é a rubrica dos santos e para hoje trouxemos uma menina. Depois de dois homens, precisamos também de uma presença feminina para então apimentar este nosso quadro. Só para fazer referência que nós temos um canal no YouTube e, por favor, quem quiser, e não só querendo, mas também com aquele sentido de obrigatoriedade, aquele sentido de anúncio perpétuo do Evangelho, o vídeo estará na descrição, o link do canal, melhor dizendo, estará na descrição deste vídeo. Então compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. O que é bom é de veras imponente que seja partilhado. E nós também agradecemos do fundo do nosso coração. Então, quero simplesmente dar lugar agora ao nosso palestrante, catequista, como queiram, mas que hoje nos vai falar de uma santa. A vossa atenção, e quero anunciar que o seu nome é Júlio Pedro. Exatamente. Agora, calo-me e deixo o nosso palestrante de hoje tomar a palavra, começando pela oração inicial. Muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, amados irmãos em Cristo ressuscitado. Muito boa noite, amadas irmãs em Cristo Redentor. Hoje, o calendário da Igreja assinala a segunda-feira do segundo domingo, ou melhor, da segunda semana da Páscoa do Senhor. E neste Espírito do Senhor ressuscitado, queremos hoje partilhar com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham a vida de uma pequena que marcou a sua história, ou a sua presença, digamos assim, de forma perpétua na Igreja. Uma pequena que perpetuou o seu nome na Igreja. Tanto que o mesmo nome desta pequena foi contemplado no cânone romano da Igreja. Ela é a Santa Inês. Quem é Santa Inês? Santa Inês foi uma pequena menina que nasceu em Roma, lá nos finais do século III, mais concretamente no ano 291, provavelmente. Inês pertencia a uma família da nobreza e que por isso mesmo possuía algum bem material, podemos assim dizer. E esta mesma família, para além de ser da nobreza, também era uma família cristã. Por este facto, desde muito cedo, Inês foi cultivada nos princípios cristãos. Foi educada dentro da vida cristã, tanto que ela mesma acabou, desde muito cedo, por se apaixonar por Jesus.
de tal forma que consagrou a sua virgindade a este Jesus. Ofereceu a sua pureza a este Jesus. E quando o fez, deveria ter provavelmente 11 anos de idade. 11 anos? Sim. Com 11 anos de idade, uma pequena que mergulhou verdadeiramente nesta experiência de Cristo ressuscitado, ofereceu-lhe a sua pureza, ofereceu-lhe a sua virgindade. E por este facto, Inês foi uma menina muito bem educada, foi uma menina bonita em estatura física e também bonita de alma. Tanto que os rapazes do seu tempo, né, sentiam-se atraídos por ela. E muitos eram as pessoas, os rapazes no caso, que batiam a porta lá da casa da família de Inês para pedir a mão de Inês. Mas a todos eles, Inês os recusava. Por quê? Porque já se havia oferecido a Jesus, já se havia consagrado a Jesus. E um dos jovens foi Fúlvio. Fúlvio quem foi? Foi o filho do então prefeito de Roma. Foi o filho do prefeito de Roma. Este jovem sentiu-se muito mal ao ser recusado por Inês, tanto que denunciou a Inês, tanto ao seu pai. Por quê? Porque naquela altura os cristãos ainda não gozavam da liberdade que têm hoje, ainda eram perseguidos. Por isso, quando este jovem Fúlvio denunciou Inês ao seu pai, que era o prefeito de Roma, este submeteu Inês a julgamento. E neste julgamento, Inês foi forçada ou obrigada a prestar honra a Vespa. Vespa quem é? Vespa era a deusa romana do lar e do fogo. Mas, diante do prefeito de Roma, Inês responde com uma tal veemência que deixa o imperador admirado e ao mesmo tempo também muito aborrecido. Ela diz o seguinte: se o seu filho que é vivo eu recusei, como pode pensar que eu seria capaz de prestar honras a uma estátua que para mim não tem valor nenhum? Olha, estas palavras ditas a um prefeito de Roma naquela altura é procurar sentença de morte, porque certamente o prefeito, né, e como tantos outros, prestavam culto àquela deusa. E por isso mesmo, Inês, por ter pronunciado estas palavras, foi condenada a ser exposta, despida num prostíbulo. Naquela altura, naquele território em Roma, uma das formas mais deploráveis nas quais uma mulher era completamente, ou poderia ser completamente humilhada, era exatamente expor a sua nudez. E assim também é ainda hoje em algumas zonas do mundo. Portanto, quando se expunha publicamente a nudez de alguma mulher, era das piores humilhações que esta mulher poderia passar. E, portanto, Inês, pelo facto de ter respondido ao prefeito com aquelas palavras tão fortes, mereceu tal sentença. Mas Inês continua tranquila, serena e deixa-se levar, vai até ao tal prostíbulo. Aliás, o seu nome já nos diz alguma coisa. Inês significa manso cordeiro. E ela, como manso cordeiro, foi até a este prostíbulo. Mas Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. E a vida de Santa Inês é um exemplo eloquente deste facto, ou desta realidade. Chegaram no prostíbulo, estavam preparadas as condições para que Inês fosse, portanto, exposta sem as suas vestes. Mas Deus veio em seu auxílio. Deus interveio a favor dela. Tanto que naquele momento uma luz celeste resplandeceu no lugar. E os cabelos de Inês
cresceram de tal forma que ninguém poderia ver a sua nudez. E todos aqueles que tentavam de uma ou de outra forma aproximar-se para ver se conseguissem alguma coisa, eram feridos, alguns até feridos até a morte. E Inês, muito piedosamente, rezou por aqueles e Deus restituiu a vida àqueles que foram feridos à morte. Depois deste facto, o prefeito de Roma entendeu passar o caso de Inês ao vice-prefeito, que era um homem cruel, um homem que não temia a Deus. Este, por sua vez, condenou Inês à fogueira, condenou Inês à morte pelo fogo. Mas, uma vez mais, Deus manifestou a sua presença na vida de Inês e foi em auxílio de Inês, tanto que o fogo preparado para ela voltou-se para aqueles que o tinham preparado, para os seus carrascos. Isto enfureceu grandemente este homem cruel, o vice-prefeito de Roma, e por isso mesmo não teve outro remédio senão mandar que decapitassem esta pequena Inês, que na altura contava já com mais ou menos 13 anos de idade. Estamos a falar já lá nos começos do quarto século, devia ser o ano 304. Portanto, neste ano, no dia 21 do mês de janeiro, Inês foi decapitada. E por isso mesmo, a sua festa litúrgica, a igreja a celebra no dia 21 de janeiro. E é neste dia também que, tradicionalmente, o Santo Padre recebe e abençoa, vamos assim dizer, os cordeiros que são imolados, e as peles dos mesmos, as lãs dos mesmos cordeiros, são usadas para a feitura dos páleos concedidos aos arcebispos. Muito bem, bom, já falamos muita coisa até aqui, né? Do meio de tudo isto, nós poderíamos perguntar: o que é que nós podemos colher como exemplo para nós da vida de Santa Inês? Reparemos num dado importante: a idade de Inês. Foi martirizada, porque foi isso que aconteceu com ela, né? Foi martirizada. Deus concedeu-lhe a graça de provar pela espada do martírio o seu amor por Cristo. Portanto, uma pequena que aos 11 anos de idade consagrou a sua virgindade e aos 13 anos, vamos dizer, selou esta consagração com seu próprio sangue. O que nós podemos colher como exemplo? A primeira coisa que nós podemos, ou o primeiro aspecto que podemos sublinhar, é a confiança. A confiança. Reparemos que todo este processo pelo qual Inês passou, Inês não recuou nem um passo. A exemplo de Jesus Cristo, que é o cordeiro levado ao matadouro e que não abriu a boca. Inês também fez essa experiência, não é? Vamos dizer, fez jus ao seu nome. Ele é Inês, manso cordeiro. Também neste processo pelo qual passou, não recuou nenhum passo. Por quê? Porque ela confiava em Deus. E a vida de Santa Inês nos mostra que, de facto, todos aqueles que confiam em Deus, por mais tribulações, por mais vicissitudes que a vida lhes oferece, Deus nunca os desampara. Deus manifesta sempre a sua presença. Então, também nós devemos ter esta confiança de Inês. Volto a repetir, ou a sublinhar, a sua idade, muito pequena, 11 anos, 13 anos, mas vede o quão profunda era a sua confiança em Deus. Então, também nós, jovens de hoje, somos chamados a confiar neste Deus que, por amor de nós, deixou-se ferir na cruz, ofereceu a sua vida e não ficou por aí, ressuscitou, para que todos nós também pudéssemos experimentar a alegria da ressurreição. Portanto, a confiança é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o oferecimento de si própria. Quando confiamos a alguém, nós não temos medo de nos oferecermos a ele.
Busquemos o exemplo de uma criança. A criança confia na sua mãe. Vamos supor, uma criança está sobre a mesa e a mãe diz lá, venha. A criança, sem receio, sem medo, pelo facto de ser a mãe que a está a chamar e por ela confiar na sua mãe, ela vai, sem pensar, olha, e fundo, posso cair? Não pensa nisso. E ela simplesmente vai. Por quê? Porque confia. Então, também nós, porque confiamos, devemos nos oferecer àquele a quem nós confiamos. E foi isso que fez Inês. Portanto, ofereçamos também nós a nossa vida. E de que modo podemos oferecer a nossa vida? Inês ofereceu a sua através do martírio. Nós podemos oferecer a nossa fazendo santamente tudo aquilo que nos toca fazer. E aliás, isto não é outra coisa senão o caminho de perfeição, o caminho de santidade. Por isso, uma vez mais, chamo a atenção dos irmãos, reparem a idade de Inês, a sua confiança e o que foi que a confiança fez com que ela fizesse. Ofereceu. Por isso, ofereçamos-nos também nós a Deus, servindo o nosso irmão, colocando-nos ao dispor do irmão. Um outro terceiro elemento que podemos sublinhar da vida de Inês, que para nós é um exemplo, é a perseverança. A perseverança. Diante dos problemas que ela teve, é uma criança. Imaginemos o quão tormentoso é para uma criança passar por aquilo pelo qual Inês passou. Mas ainda assim, Inês perseverou. Inês não recuou. Inês insistiu. Inês foi até as últimas consequências. Por isso, querido irmão, querida irmã, que me ouve agora, tenhamos esta virtude, cultivemos esta virtude da perseverança. Um quarto e último aspecto que podemos sublinhar é o espírito destemido. Inês não temia aqueles que só poderiam matar o corpo e nada poderiam fazer com a alma. Também nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a fazer essa experiência de não temer aqueles que só podem matar o corpo e nada podem fazer a alma. Por isso, com a confiança, o oferecimento de nós mesmos, a perseverança e o espírito destemido, vivamos neste mundo para que, assim como Inês perpetuou o seu nome na história da igreja, possamos também nós perpetuar os nossos nomes na história daqueles que nos são próximos, na história daqueles que conosco compartilham a vida. Portanto, sobre Santa Inês nós poderíamos ficar aqui muito tempo a partilhar, mas pronto, acho que o essencial passamos e queira Deus que de facto tenhamos passado. Então, queridos irmãos e irmãs, espero que esta partilha a todos nós ajude a fazermos esta caminhada de santidade, de encontro com Cristo ressuscitado. E assim foi, mais uma vez, a partilha de um santo, ou seja, nesta vez foi uma santa menina, uma pequenina que deu a sua vida em tenra idade. E eu fiquei bastante interpelado com essa questão da idade, que o irmão Júlio fez questão de repetir inúmeras vezes. Eu tenho poucos anos, mas acima dos 11, claro. Mas nunca me passou pela mente, pelo menos, ter uma atitude parecida ao de Santa Inês. Portanto, é uma história realmente enriquecedora. Convido a você, que sabes acerca de Santa Inês, que ainda não foi dito pelo nosso irmão Júlio, que falou abundantemente, coloca aí nos nossos comentários. Então, dê-nos a conhecer o que sabes e assim vamos crescendo e aperfeiçoando o nosso conhecimento ligado a Santa Inês. E quem sabe um dia destes passa aqui o nome de um dos santos, tipo Santo Hilário, né? Santo Hilário, quem sabe? Ou então um santo que leva o seu nome
e assim creio que a partilha vai ser mais abundante. Queremos terminar, o tempo urge, mas antes vamos relembrar que na quarta-feira teremos uma palestra, cujo palestrante será o nosso irmão Miguel Felizardo. Vai nos falar um pouco da prostituição e outras nuances também. E por último ou penúltimo, melhor, quero dizer que nós temos um novo quadro, né? Uma rubrica nova. Agora quero simplesmente anunciar, né? Não temos data nem um momento exato, mas é uma rubrica intitulada Divina Poesia. Neste espaço passaremos alguns textos declamados poeticamente, claro. Estes textos serão da autoria nossa, de alguns poetas deste grupo, desta família enorme, e de santos e santas que formam o grande corpo de santos da Igreja e outros que nós com certeza havemos de encontrar. Agora, por último mesmo, quero dizer que nós temos um canal do YouTube. Então, pedimos a todos que se inscrevam no canal, cujo link estará na descrição do vídeo. E, como já disse, devemos partilhar. Partilhar para que possamos crescer enquanto família que se expande rumo simplesmente ao anúncio da palavra de Deus. Agora eu vou calar-me, vou dar espaço ao nosso irmão Júlio Pedro para então fechar a nossa rubrica com uma oração. Muito obrigado, tenho dito, eu sou Hilário Júlio e nós somos de Catequizantes Rúdibus. Por estes momentos de partilha que vivemos, para que a graça de Deus nos fortifique, o Espírito do ressuscitado nos revista e nos impulsione a fazer esta caminhada de santidade por intercessão de Santa Inês, demos glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.